Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingaço tivemos um jogo em São Paulo com muita chuva, muita água e um resultado muito bom para o time carioca. Tivemos um confronto entre o São Paulo do Rogério Ceni, que vive aí mais uma vez um momento conturbado, um momento complicado para o tricolor paulista e um momento de recuperação, ascensão, de encaixe do glorioso, da estrela solitária do Botafogo aqui do Rio de Janeiro. Galera, São Paulo 0, Botafogo 1. Torcida do Botafogo que eu estava acompanhando aí, tendo alguns amigos, alguns grupos, canais de YouTube, mídias independentes, galera completamente empolgada, já falando em Libertadores. E a do São Paulo completamente decepcionada, um ano sabático. Bem complicado o campeão mundial São Paulo. Mas o papo é o jogo do Brasileirão da 31ª rodada que o Botafogo ganhou. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre o jogo, sobre a classificação, sobre possibilidades. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do São Paulo e meu amigo torcedor do Fogão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. Com esta vitória, o Botafogo, que estava ali com a mesma pontuação do São Paulo, vai para a 9ª colocação, com 43 pontos. O São Paulo, só para lembrar, ainda tem um jogo a menos. Tá? O São Paulo tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Coritiba. Tá? Mas, nesse momento, o Botafogo é o 9º colocado. Não tem perigo de perder essa chance, apesar de ainda ter 2 jogos na segunda-feira, mas não tem perigo de perder essa colocação. Bom, 43 pontos, a tendência é que pelo menos vire G7, né? Pelo menos vire G7. Bom, mirando no G7, que nesse momento é o Atlético Mineiro, o Botafogo está a 4 pontos do Atlético Mineiro. Então, seria uma puta de uma sacanagem de falar que o Botafogo não tem chances de brigar por uma pré-Libertadores. Óbvio que tem. 4 pontos de diferença, faltando aí 7 jogos. Óbvio que o Botafogo está na briga por essa vaga de pré-Libertadores. Bom, e quem sabe, virando G8, pode brigar por uma fase de grupos. Porque se você for pegar a fase de grupos, se for virar G7, é o 5º colocado. O 5º colocado é o Fluminense. Está ali a 8 pontos. É uma margem considerável para o Fluminense? É uma margem considerável, 8 pontos. Mas faltando 7 jogos, de repente a ascensão do Botafogo, a queda do Fluminense que está caindo. Tem aí o Atlético Paranaense que está na frente, mas também está caindo um pouco. Quem sabe? Mas acho melhor se o Botafogo com o pezinho no chão, devagarzinho,
quem sabe uma pré-Libertadores. Não era esse o objetivo do Botafogo em 2022. O primeiro objetivo era montar um time, porque o time que era do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, não existia. Então o primeiro ponto era montar um time. Segundo ponto, continuar na Série A. E terceiro ponto, conseguindo ali uma Sul-Americana, já tinha feito um ano de início de nova gestão. Agora, se conseguir uma pré-Libertadores, legal, mas aí tem que montar o time para chegar à fase de grupo. E não adianta você não montar o time e fazer igual o Fluminense fez. Montou um time para a Libertadores, não foi para a Libertadores e na Sul-Americana fez vergonha. Então, talvez o Botafogo, dependendo do ponto de vista, ir para a Sul-Americana no próximo ano seja até mais interessante. Acho que a torcida do Botafogo não vai concordar comigo. Mas pensando num campeonato longo, de repente a Sul-Americana é um passo que não vai precisar esticar tanto a perna. É um passo onde o Botafogo pode dar e pode montar um time para ganhar uma Sul-Americana. Então, os objetivos o Botafogo já conseguiu. O que vier é lucro. Já o São Paulo está ali com 40 pontos, tem um jogo a menos, na 11ª colocação. Nesse momento estaria indo para a Sul-Americana. Mas, nesse caso, para o São Paulo é decepcionante. É decepcionante por toda a mecânica, toda a história que se teve o São Paulo em 2022. Teve a chance de ganhar a Sul-Americana e já estar na Libertadores, e isso não aconteceu. Pelo caminhar da carruagem, apesar do São Paulo estava vindo, né, de uma sequência boa aí, estava com 3 vitórias na sequência, se recuperando, alguns jogos sem perder já, mas dá uma certa distanciada. Se ganhar o jogo que falta contra o Curitiba, ganhou, chega aos mesmos 43 pontos, aí não. Aí volta a brigar por uma pré-Libertadores. Mas, neste momento, com 40 pontos, eu não coloco brigando por pré-Libertadores nesse momento, principalmente virando G7. Tá? Principalmente virando G7. Mas aí, chegando aos 43 pontos, fica 4, aí volta a brigar. E o jogo, cara? Bom, vamos lá, irmão. Eu fui ver o jogo porque era interessante você ver o Botafogo, né, nessa nova toada, né? Principalmente o Botafogo. Fui ver o São Paulo, mas o São Paulo eu já conheço mais. Apesar de eu ser aqui do Rio, acabo não acompanhando alguns jogos do Botafogo, mas estou começando a acompanhar mais. Mas pelo que eu estava escutando da galera falar, o jogo não foi muito o que eu escutei a galera falar. Bom, primeiro tempo só teve um time jogando, que foi o São Paulo. Campo muito pesado, com chuva. Algumas partes do campo a bola estava rolando, mas outras estava prendendo. Então o campo molhado dificulta para qualquer um. Dificulta para aquele que vai atacar, mas dificulta para aquele que vai defender também. Mas principalmente para o que vai atacar, dificulta mais. Porque o que está defendendo, ele tem o risco sim de tentar dar um passe e a bola prender na poça. Mas o cara que está defendendo, ele dá chutão, irmão. Ele dá chutão, ele não brinca atrás, ele dá bicão. Agora quem está atacando, ou ele vai ficar jogando bola dentro da área, ou vai tentar fazer essa bola correr mais rápido. É ruim para os dois lados, mas na minha opinião é pior para quem ataca. E no primeiro tempo, irmão, o Botafogo chegou na área do São Paulo 2 vezes, mas só chegou. Chutar mesmo, nada. Então, foi basicamente um time atacando ou tentando atacar, que foi o São Paulo, contra o Botafogo que só se defendeu. Futebol, para mim, a essência do futebol é o gol. A essência do futebol, para mim, é o gol. Óbvio que dentro de um
jogo, dependendo das circunstâncias, você não fazer gol é benéfico a você. Exemplo, uma final de campeonato com 2 jogos. Você ganha a primeira partida, a segunda partida, se ficar 0-0, você não tomar gol, você é campeão. Então, tem situações e situações, mas a essência do futebol é o gol. A essência, o vôlei, é fazer o ponto, do basquete é fazer a cesta. Então, a essência é o gol, é o ponto. Então, no primeiro tempo, só quem jogou foi o São Paulo. O Botafogo só se defendeu. Faz parte do futebol só se defender? Faz. Mas a essência é o gol. Então, na minha opinião, só quem jogou foi o São Paulo. O Botafogo fez ali um antifutebol para não tomar o gol. O treinador do Botafogo não gostou muito disso. Ficou nítido. Vai para o segundo tempo, muda a postura. Só que no primeiro tempo, apesar de ter um volume muito grande, muito maior de bola do São Paulo, o São Paulo também criou muito pouco, porque o campo atrapalhou muito. Atrapalhou o São Paulo e atrapalhou o Botafogo também. Que de repente o campo seco, o Botafogo poderia ter contra-atacado um pouquinho mais. Mas preferiu não contra-atacar. Talvez se adaptando ainda ao campo. Tá? Mas o São Paulo foi melhor, mas mesmo assim não criou tantas chances de gol. Até porque você jogar com um time que está jogando atrás, mesmo no campo seco, já é difícil. Chovendo do jeito que estava, pior ainda. Então, o Botafogo se defendeu, o São Paulo tentou atacar, mas criou pouco. Acho muito também por uma questão do campo que isso aconteceu. Eu acho que o Botafogo tem condições de ter atacado um pouquinho mais, tentado pelo menos atacar no primeiro tempo, o que não fez. Aí vai para o segundo tempo. Aí corrobora o que eu estou falando em relação ao primeiro tempo. Primeiro tempo o Botafogo não quis jogar. Segundo tempo o Botafogo quis jogar. E jogou. O jogo ficou mais aberto. O Botafogo foi para cima. Nitidamente o Botafogo começou a explorar a bola aérea. Nitidamente. O jogo do Botafogo era chegar próximo à área. Não era tabelar muito, era jogar a bola dentro da área. Esse foi o jogo do Botafogo. Mas pelo menos criou uma alternativa para chegar. Então, o que o Botafogo fez no primeiro tempo foi realmente não querer jogar. Porque no segundo tempo quis jogar e jogou. Ficou um jogo aberto. E deu mais oportunidades ao São Paulo de criar. Então ficou um jogo animado. Ficou um futebol. E começou a aparecer espaços de ambos os lados. O campo continuou ainda atrapalhando, mas pelo menos agora você já tinha um duelo, você já tinha um confronto entre os dois times, o Botafogo tentando, jogando bola na área, o São Paulo passando sufoco. Os 5 primeiros minutos do segundo tempo, o Botafogo fez mais do que o primeiro tempo inteiro. Os 5 minutos do segundo tempo, o Botafogo fez mais do que o primeiro tempo inteiro. Então o jogo ficou mais convidativo para os dois times. E poderia sair gol ou de um lado ou de outro. Porém, ficou nítido que o Botafogo veio com a intenção de bola aérea. O São Paulo tentando jogar um pouquinho por baixo, mas também tentando bolas aéreas, e começou a aparecer espaços, começou a aparecer algumas oportunidades de ambos os lados. Jogo parelho, equilibrado, às vezes o São Paulo um pouquinho melhor, às vezes o Botafogo conseguia segurar ali a onda, equilibrar, até que acontece o pênalti. E como é que o pênalti sai? O pênalti acontece de um lateral. De um lateral, bola alçada dentro da área. Casquinha para trás, o Léo puxa o Tietê, ficou nítido, puxou o Tietê. Pênalti bem marcado, não tem o que discutir. Aí a falta de educação dos jogadores, né? Não deixando o juiz ir lá ver o VAR, pressionando. Várzea, né? Várzea. O juiz foi lá, olhou, era claro, bateu, deu pênalti, todo mundo reclamando, não tem do que reclamar, foi pênalti claro. Adrielson vai lá, bate, faz 1-0. Demora pra cacete, quase 5 minutos, 6 minutos, pra se bater o pênalti. E depois o Botafogo segura o jogo e consegue a vitória. Então, cara, no primeiro tempo foi basicamente
um time com a bola, tentando alguma coisa para chegar ao gol, não conseguindo muito e o outro só se defendendo. E no segundo tempo, não, teve jogo. Teve jogo, tanto de um lado quanto do outro. Uma proposta clara do Botafogo de bola aérea, e que na bola aérea conseguiu o pênalti e saiu o gol. Então, cara, mérito do Botafogo, que dentro de uma estratégia no segundo tempo conseguiu o seu gol e o São Paulo não conseguiu dentro da sua estratégia. Então, merecida a vitória do Botafogo, porque no segundo tempo quis jogar, criou estratégias e foi feliz no que planejou. Então tá aí a minha análise. Só para dar um... Tivemos 3 chutes em direção ao gol. 3 só. No jogo inteiro. 3 chutes em direção ao gol. Um chute só do Botafogo. O Botafogo tostou uma vez em direção ao gol. Uma. E o São Paulo só 2. O campo atrapalhou muito os dois lados iguais. Não atrapalhou só um lado, não atrapalhou o outro. Atrapalhou os dois, atrapalhou o jogo em si. Né? O campo atrapalhou o jogo em si por causa da chuva. Provavelmente, se não tivesse essa chuva, o campo tivesse seco, óbvio que o número de chances iam ser muito maiores e o número de chutes ao gol ia ser muito maior do que foi. Um jogo com 90 minutos, se você ter 3 chutes em direção ao gol, é óbvio que o campo atrapalhou e atrapalhou muito. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!